Hello, hello. I'm talking in English today because I'm starting talking because we will speak about the composition in the third phase of our exam. First of all, I'd like to speak some words on the structure of this exam, especially in English. You have to do four exercises, a composition, a summary, a translation and a version. Today I will speak about composition. Bem, eu vou falar em português agora, gente, porque eu queria propor duas avaliações específicas de estratégia de prova. E aí eu estou falando muito mais como candidato do que como professor ou como um expert in English. Eu queria reforçar, num primeiro momento, inclusive, que nós temos excelentes professores para essa prova no mercado. Eu vou evitar de citar nomes, porque quem está assistindo esse vídeo certamente, quem tem interesse por esse vídeo certamente já tem alguma estrada dentro desse universo do CACD e já conhece mais ou menos os cursos que oferecem os cursos de inglês e também os professores que oferecem as aulas particulares, e aqui eu evitaria de citar os nomes dos professores que eu mais gosto. Isso para dizer que não há salvação na prova de inglês sem fazer aula particular. Por que eu digo isso? Porque é uma prova da mesma forma como nós discutimos um pouco em redação de língua portuguesa. A prova de redação em inglês é uma prova que mede mais habilidades do que sua competência. Então, há uma habilidade que vai ser aferida e a habilidade ela se desenvolve, entre outras atividades, certamente, mas se envolve por meio dos exercícios. Hoje eu vou falar sobre a composition, do que eu sugiro que seja a grande estratégia da prova. Certamente há uma habilidade, há uma facilidade de língua inglesa com a maioria dos alunos que escolhem exercer a carreira diplomática, mas isso a gente já desconfia que não é suficiente, talvez não seja nem o mais adequado para realizar essa prova de inglês. Essa prova de inglês ela tem uma característica de exigência que se caracteriza assim pelo nível da linguagem, mas caracteriza sobretudo pela, na minha avaliação, lógico, pela capacidade de você construir um texto leve, um texto simples, um texto objetivo e um texto analítico reflexivo. A junção de, por um lado, leve, objetivo e, por outro, analítico e reflexivo, ela se desenvolve a partir das habilidades que você vai ter com o vocabulário e com as estruturas do inglês. Vou passar aqui uma de diversas estratégias possíveis para a sua conduta, mas uma estratégia que são mais segura, inclusive conhecida por grandes professores do mercado. Eu preciso também para o que isso receita de bolo para fazer uma redação. Não é que isso seja o que eu vou oferecer para vocês, é uma estrutura de redação. E com essa estrutura você vai desenvolver o comando que foi exigido. A estrutura muito provavelmente vai ter entre 5 parágrafos, porque você precisa falar de 100 a 150 linhas. Provavelmente 4 parágrafos seria bastante ideal, mas você precisa de parágrafos. Desses 5 parágrafos, certamente é o parágrafo da introdução, e o quinto, certamente, o parágrafo da conclusão. De modo que sobraríamos 3 ou 2, conforme for a construção do seu texto, para o desenvolvimento. César, qual que é a estrutura da redação? Bem,
como em todo curso de redação que se preze, para textos dissertativos, a recomendação é de que haja uma introdução, haja desenvolvimento e haja conclusão. Na minha opinião, acertou a conclusão, você acerta o texto. Para além da gramática, a gente vai falar de gramática, mas do ponto de vista da estrutura da redação, é importantíssimo que você acerte a introdução. O que você tem na introdução? Você vai trazer, nas duas primeiras linhas da sua introdução, você vai trazer o assunto. O assunto o qual você vai tratar. Uma frase muito simples sobre o assunto. Então, se o comando está falando sobre relações diplomáticas, você diga que o assunto é sobre relações diplomáticas. Se o comando está falando, se as referências do texto está falando sobre a arte da escrita, diga que o texto é sobre a arte da escrita. Se o comando está pedindo para você comparar política internacional dos Estados Unidos com a política externa da Rússia, se diga que o texto é sobre a política externa dos Estados Unidos e da Rússia. Tudo bem? Essa diria que é a primeira linha da sua introdução, as primeiras duas linhas da sua introdução. Claro, use vocabulário adequado, use a estrutura de língua inglesa adequada para dizer o assunto. Dentro desse assunto, qual é o tema que você vai trabalhar? Então, no exemplo que nós citamos entre política externa dos Estados Unidos e da Rússia, sobre o que você vai falar nesse assunto tão vasto? Quando nós falamos sobre o texto, vamos supor que as referências sejam Segunda Guerra Mundial, mas sobre o que exatamente da Segunda Guerra Mundial você vai falar? Essa seria, portanto, as nossas terceira e quarta linha. Repare que eu estou trazendo a redação às minúcias. Isso é muito importante para você se sentir seguro, para você escrever na hora, porque você não precisa montar toda a redação na hora, ela já vai pré-pronta, digamos. Pré-pronta, pelo amor de Deus, não me entenda como receita de bolo, me entenda como estrutura. Então você vai abrir a sua redação com o assunto e no período subsequente você vai trabalhar qual é o tema desse assunto que você traz. Quando você insere o tema, você precisa, como nós conversamos no início, ser o mais simples possível, o mais objetivo possível e, portanto, uma ou duas linhas para trazer o tema. Você vai precisar justificar ainda na introdução o tema, do porquê você vai trabalhar esse tema ou, se você preferir, quais são os argumentos que sustentam aquele tema, para que lado você vai levar aquele tema, para que tipo de discussão você vai fazer aquele tema. Lembra que tanto o porquê quanto os erros que você vai produzir são os tópicos frasais dos seus 3 ou dos seus 2 parágrafos após a introdução. Então, atenção comigo. Assunto, tema, prévia dos argumentos. Fez a prévia dos argumentos, baseado no assunto, tema, na prévia dos argumentos, se posicione. Tema, assunto, prévia dos argumentos e qual é a sua posição. Feito isso, você fez a introdução. Agora, você vai pegar a prévia dos argumentos, provavelmente 2 ou 3 argumentos, conforme o comando estiver sugerindo, discuta, analise, compare, critique, enfim. Repare muito nas palavras de ordem do comando, é extremamente importante. E você vai utilizar cada um desses seus argumentos, dessas suas prévias, em cada um dos parágrafos do desenvolvimento. Então, você traz esse argumento para o parágrafo do desenvolvimento. Bem, vamos ao desenvolvimento. Por enquanto, introdução fechadinha, quadradinha. Assunto, tema, prévia dos argumentos e a sua posição. A tese que você vai defender. Você vai pegar cada uma das prévias dos argumentos e vai abrir um parágrafo de desenvolvimento. Então, esse é o que a gente chama em língua portuguesa de tópico frasal. Qual é o assunto do desenvolvimento daquele parágrafo? Pá! Pois, esse parágrafo diz isso.
para você pode usar link words, você pode remeter, fazer algum tipo de coesão com a introdução. Isso é tranquilo. Mas não é obrigatório, porque o parágrafo ele é uma unidade de sentido que já vai ter uma ligação, uma coesão com o parágrafo anterior, porque o tópico frasal desse desenvolvimento é uma das frases, é uma das referências que você fez na introdução. O tópico frasal, você vai explicar o tópico frasal. Você não vai discutir o tópico frasal, você vai explicar o tópico frasal. Então, insistindo um pouco no nosso tema de relações de política externa dos Estados Unidos e da Rússia. Vamos supor que você usou um parágrafo para falar da política externa americana. Então você vai dizer no tópico frasal aquilo que você disse na introdução sobre a política externa americana. Ponto. Vai explicar o que você disse. 2 períodos. Você vai simplificar o que você disse e vai incluir o que disse. O que você disse no tópico frasal. Então, Também 4 períodos. Olha só. Tópico frasal. Eu explico o tópico frasal. Eu exemplifico a minha explicação e eu concluo o que eu disse no tópico frasal. 4 períodos também tranquilo montados. Essa estrutura ela vai ser reproduzida no segundo parágrafo, agora para falar, no nosso exemplo, da política externa da Rússia. Tópico frasal, explicação do tópico frasal, exemplo do meu tópico frasal e conclusão do meu tópico frasal. Repare que eu já terminei o terceiro parágrafo. Já fiz a introdução, assunto, tema, prévia dos argumentos e a posição do candidato. Primeiro parágrafo é o tópico frasal, a explicação do tópico frasal, o exemplo e a conclusão. Reproduzo esse parágrafo de desenvolvimento no terceiro parágrafo. Se o comando te sugerir 3 parágrafos, você vai reproduzir essa estrutura do desenvolvimento no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo tem desenvolvimento. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos à conclusão do texto. A conclusão da composition também é muito simples. Você não fez 3 parágrafos explicando o que você argumentou na introdução? Você vai pegar o tópico frasal de cada um dos parágrafos e vai fazer a sua conclusão com esses 3 tópicos frasais. Você vai escrever, você não precisa copiar, óbvio, né? Senão você vai mostrar uma escassez de vocabulário, mas você vai trazer os 3 argumentos. Os 3 argumentos do tópico frasal, eles estão na sua conclusão. E aí, a minha sugestão, e a sugestão de um grande professor, e agora eu tenho que citar, porque a sugestão é dele, é do Rodrigo Armstrong. O Rodrigo ele costuma dizer que é importante que na sua conclusão você coloque uma frase que remeta ao examinador a alguma esperança e você destaque um ponto positivo de tudo aquilo que você avaliou. Isso é importante porque você encerra o seu texto numa good vibe. Nesse sentido, você traz uma leveza para esse texto, você traz uma positividade para esse texto. Então, trouxe os 3 tópicos frasais dos parágrafos de desenvolvimento, amarra com essa visão positiva que nós diríamos encerraria o seu texto. Lembre-se, a conclusão ela não traz nada de novo. Da mesma forma que a introdução lá no começo não desenvolve nada. O que se desenvolve são os parágrafos do meio. E nesse sentido a conclusão ela só retoma esses parágrafos e termina de uma maneira positiva. É isso. Composition é fácil de dizer, não é fácil de executar, mas certamente treinamento, uma média aí de uma redação por semana, uma redação a cada 10 dias, durante um prazo razoável. É difícil mensurar o prazo, porque também é difícil mensurar a sua familiaridade com o texto, mas é super importante que você submeta a sua redação à correção e também é super importante que você reescreva a sua redação que foi submetida à correção, tá bom? De composition é isso, boa sorte na prova, muito bons estudos.